Olá, gente. Eu resolvi gravar uma série de pequenos vídeos, né? Eu senti essa vontade de gravar uma série de pequenos vídeos em vários contextos para esclarecer algumas coisas que muitas vezes, pela falta do conhecimento, a gente acaba enveredando por uma outra ideia distorcida daquilo que verdadeiramente é a realidade, tá? Então, uma das últimas é a questão da cura gay, né? Então, às vezes, os termos empregados, as palavras empregadas, distorce toda a situação, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Então, todo mundo já brincou, já tirou sarro, né? Algumas pessoas já amanheceram meio gay, e que se for pelo SUS vão morrer gay, enfim, uma série de coisas. Então todo mundo já brincou, agora a gente vai falar sério um pouquinho, para ver se a gente consegue entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Então, como já falei, o emprego das palavras erradamente, vou dizer assim, é que faz a confusão de tudo isso, tá? Então, acho que se as palavras forem empregadas de maneira correta, se houver uma educação a respeito disso, ao invés de criticarem as pessoas, educarem as outras pessoas a entenderem, a compreenderem o que está acontecendo, eu acho que a gente vai ter muito mais resultado do que ficar criticando. Brincar é bom, a gente brinca, mas na hora de falar sério, a gente fala sério, tá? Então, antes de mais nada, só quero dizer que não há cura, não há cura, tá? Porque não é doença, tá? Então eu acho que curar algo é curar uma doença, né? Então essa colocação já está errada, né? Então, primeiro eu quero dizer duas coisas. Nós temos que ter, a Bíblia diz que nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Então o corpo é essa matéria, a alma é o nosso intelecto consciente das coisas materiais, e o nosso espírito, o nosso intelecto consciente das coisas espirituais, tá? Então nós temos que fazer essa diferença para que a gente entenda um pouquinho do mundo espiritual. Então o que acontece? Deus é perfeito, Deus não faz nada errado, nada torto, nada esculhambado. Deus não cria um homem perfeito para depois ser gay, uma mulher perfeita para depois ser gay, ser lésbica no caso, né? Então não, então há alguma coisa errada. E a gente sabe que esse erro é o pecado. Isso a Bíblia já é muito clara. Então o erro todo já é o pecado. Então, na verdade, ninguém nasce errado, ninguém nasce gay. Então, por alguma razão, o que mais justifica esse fato é a questão do toque, é ser tocado por uma outra pessoa do mesmo sexo, né? Ou seja, então entra no contexto da violência sexual que está disseminado aí, todo mundo sabe disso, tá? Mas não é o foco esse. O que eu quero dizer é o seguinte: então, entendendo um pouco das coisas espirituais, eu quero falar uma coisa bem mais material, para que a gente entenda. Não é uma aula de português, mas só para a gente entender. Então, o que acontece? Devido a essa questão da falta do entendimento, é que a gente acaba entendendo as coisas erradas. Então, assim, na formação de palavras, a gente precisa de palavras para o diálogo, para o entendimento. Então, na formação de palavras, todos sabem que existem prefixos e sufixos que se agregam a uma outra palavra, formando outras palavras. E então, o que acontece? Então, existe uma diferença importante que a gente precisa saber. Preste bem atenção rapidamente. Eu não vou explicar o que é a homossexualidade, porque todo mundo já sabe o que é o homo, né? Que é a atração pelo mesmo sexo. Aqui a gente vai falar de duas palavras: homossexualismo, homossexualidade. Então, o que é idade? É um sufixo grego, né? Um sufixo grego que significa qualidade, característica, tendência, tá? Tendência. Então a pessoa pode ter a tendência para se envolver
nesse meio sexual, nesse homossexualismo, vou dizer assim. Então a pessoa pode ter essa pré-tendência, né, para isso. Então a homossexualidade é só uma tendência, que é aquele que ainda está preso no armário, né? Já o homossexualismo, o que é o ismo? Eu até trouxe aqui o meu livro. O que é o ismo? Também é um sufixo grego que significa prática. O ismo é prática. O ismo é seita, crença, partido. Desculpa. Partido, anomalia, é doença, é qualidade de heroísmo, é uma porção, é um conjunto, é uma atividade. Tá? Então, ou seja, resumindo isso tudo, para que todo mundo já diz que português é chato, então para que a gente não venha dizer que português é chato, então o ismo é prática. Homossexualidade, tendência, homossexualismo é a prática. Então tem gente que tem a tendência, mas fica nisso. E tem gente que pratica. É simples, é muito simples e é muito claro. Então eu estava ouvindo uma reportagem sobre um dos 17, parece, psicólogos que estavam envolvidos nessa questão, e ele falou assim, eu não sei se já mudaram o discurso, mas ele falou assim, não é uma cura, não é uma cura. Existem os que praticam e os que não praticam. Então, os que praticam, nós vamos conversar para que essas minhas palavras, mas resumindo o que ele falou, para que ele saia. Então pronto, então tá aí, tá claro. Então, a homossexualidade é só a tendência, mas a gente pode, o homossexual pode ficar nisso o tempo inteiro e não se envolve. Mas existe o homossexualismo, ou seja, o ismo já é o que? A prática. Tá? Então eu acredito que o que eles querem fazer é isso, é conversar com a pessoa, né? Ou seja, psicologia, não que vai curar nada, é para ele ou ficar só na tendência, dentro do armário, como dizem, ou ele sair da prática. Então é muito simples, gente. Então eu conheço muitas pessoas que eram envolvidas no homossexualismo e que saíram, e que hoje não querem mais, que hoje tem esposa, tem filhos, que hoje vivem uma vida, vamos dizer que só na tendência, né? Mas não pratica mais. Tá, gente? Então é isso. Então não há cura de nada, porque não é doença. Tá? Inclusive, só para ressaltar uma questão, houve uma polêmica muito grande há um tempo atrás, justamente sobre essa questão do ismo. Porque é doença. Então, de fato, o ismo remete também a anomalias e a doença, mas também a atividade, gente. Se não, por exemplo, jornal, tendência, jornalismo, é a prática. Então quer dizer que jornalismo também é doença? Está entendendo? Por exemplo, crença, Cristo, tendência, cristianismo, prática. Quem pratica o cristianismo? Buda, tendência, budismo, prática. Então tem tendência e prática, tá? Então tem gente que fica em cima do muro, vou dizer assim, e tem gente que pratica. Quando a gente também fala em partidarismo, tomar partido em alguma coisa, quando alguém toma partido, a pessoa está lá, pratica aquilo, luta, briga, enfim, ele toma partido daquilo, então ele está praticando aquilo. Agora, se eu só respeito, se eu só sei o que é, mas não faço nada, fico ali, é só uma tendência. Tá, gente? Então, resumindo, é isso, tá? Então, homossexualidade é só a tendência, tá? Quem é, mas não vai ser curado de nada, e o homossexualismo é prática. Então, se quiser praticar, pratica. Se não quiser, fica só nisso. Agora, uma coisa eu vou dizer e é certa. O único que pode também nos ajudar, que pode nos tirar disso tudo, é só Deus, tá? É só Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados e potestades. Tá, gente? Então, obrigado.